Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. Medical TV. Tema de hoje: pare de fumar. As pessoas fumam porque o ser humano tem sempre uma necessidade de buscar alguma substância química que faça com que ele saia um pouco dessa pressão, dessa angústia. Na década de 40, 50, os filmes que retratavam a sociedade da época sempre estavam associados com atores e atrizes no seu maior talento, na sua maior produtividade, fumando, mostrando, né, um glamour, uma áurea. E sem dúvida nenhuma isso influenciou várias e várias gerações até chegar aos nossos dias atuais. Nós temos hoje também uma questão muito importante, que é a questão da sociabilidade. O fumo muitas vezes ele entra com uma maneira das pessoas começarem a ser inseridas em grupos. Jovens, adolescentes começam a fumar porque é, de uma certa maneira, uma transgressão, uma maneira de buscar, né, a participação em alguns grupos, em algumas situações em que estar fumando, né, é também uma questão de aceitação. Bom, é importante salientar que hoje, dados do INCA recentes mostram que 25 milhões de pessoas no Brasil fumam. Isso significa que reduziu o número de fumantes, embora a notícia triste seja que isso está aumentando na população de jovens. Esse aumento da população de jovens se dá sobretudo porque a indústria do fumo ele resolveu focar nesse público, uma vez que a população mais adulta já conhece e já foi bastante trabalhado os malefícios do cigarro. Então algumas manobras como a produção de cigarros com sabores, né, visando fidelizar esse público mais jovem, têm sido feito. Também é importante salientar que esses cigarros, sabor chocolate, menta, que estão sendo lançados, eles têm mais toxicidade que o cigarro comum e já foram abolidos da comercialização nos Estados Unidos e muitos países da Europa. A maturidade do cérebro é mais ou menos ao redor dos 25, 26 anos. Nesse momento o cérebro se torna maduro, se torna todo ele formado. Todas as drogas, cigarro, cocaína, maconha, quanto mais cedo entrar em contato com o cérebro, maior é a dependência. Isso quer dizer que quanto mais jovem a criança ou o adolescente tiver contato com a droga, maior e mais certo será a dependência e o vício, e muito mais difícil de largá-lo. Existe uma distorção na nossa sociedade. Um pai ele ficaria muito preocupado se o filho anunciasse ao chegar em casa que está fazendo uso de cocaína ou de heroína. E talvez ele até se sentisse aliviado. Quantas vezes eu já ouvi essa frase na minha clínica? Bom, pelo menos ele só está fumando. Ele não está usando outras drogas pesadas. Mas qual é o resultado de fumar? Juntando-se todas as guerras que houve no século passado, todinhas, o cigarro matou muito mais do que todas as mortes ocorridas nessas guerras. A nicotina é uma droga que age em áreas do cérebro que são as mesmas áreas que a cocaína age. Então, o seu efeito de dependência é tão grande quanto a cocaína. Os efeitos resultantes do uso da nicotina assim como a cocaína, efeitos de necessidade compulsória do uso continuado. Os dois geram um bem-estar falso, porque a dependência e os perigos para a saúde é muito maior do que o seu uso continuado e o bem-estar que ele proporciona. Por isso que é considerado uma droga. A partir do quinto cigarro, a pessoa já vai ter o funcionamento do seu pulmão alterado. A partir de 100 cigarros, mais ou menos, não são 100 cigarros fumados seguidamente, são 100 cigarros cumulativos. Ela já tem uma grande chance de estar dependente do cigarro. Então, o fumo ele vai sendo inserido na nossa cultura, nos nossos hábitos sociais, e depois, em um determinado momento, nós começamos a sentir que nós não fazemos mais um uso recreativo de uma droga. Essa droga passa a produzir uma dependência. Mas quando nós estamos falando em dependência é um conjunto de sinais e sintomas que fazem o diagnóstico de uma pessoa
que não consegue ficar sem uma droga. E o cigarro hoje ele é visto como uma das drogas que mais apresenta índice de dependência. A dificuldade de se parar de fumar só é comparada com a heroína, uma outra droga potente, né? E quem já tentou parar de fumar ou quem já conseguiu parar de fumar sabe que quando fica sem o cigarro começa a ficar irritado, começa a ficar ansioso, começa a ter dificuldade para dormir, age de uma impulsividade muito grande, pode ter um desconforto gástrico, pode ter falta ou aumento de apetite, dependendo dos casos. Não é infrequente familiares de pessoas que estão tentando parar de fumar, né, façam um comentário do tipo: olha, se é para te ficar desse jeito, acho melhor tu continuares a fumar, porque ninguém mais te aguenta, ninguém mais consegue, né, ficar ao teu lado. Então nós estamos diante de uma das drogas que mais dificilmente são retiradas do organismo. Usualmente as substâncias químicas liberadas pelo cérebro, elas são controladas por um estímulo nervoso que passam entre os neurônios. Quando se usa o cigarro e com isso aumenta os níveis de nicotina, a nicotina faz com que essas substâncias químicas elas aumentem a sua concentração nas células nervosas. Isso faz com que a pessoa tenha uma sensação de bem-estar, tenha uma melhora na memória, uma sensação de recompensa, que é uma felicidade interna, e uma ativação de várias sensações que mantêm ela mais ativa, inclusive com liberação de endorfinas, que tem um potencial no efeito analgésico. E também a estimulação ao nível de estruturas que controlam a fome, e isso faz com que a pessoa coma menos. O cérebro ele fica tolerante a esse estímulo, porque como um fator de proteção, ele diminui essa intensidade dos estímulos. Sendo assim, a pessoa, mesmo fumando mais, ela começa a perceber que os estímulos, que essa sensação de bem-estar, com o passar do tempo, vai diminuindo. Por isso que se fala que isso é uma falsa sensação de bem-estar, porque ao mesmo tempo ela está ingerindo, ela está administrando no seu corpo várias outras substâncias tóxicas que lesam o tecido nervoso. Isso cria uma dependência de que se ela parar de fumar, ela vai ter alterações psicológicas, tipo irritabilidade, ansiedade, e alterações fisiológicas, em que ela não vai ter mais essa sensação de bem-estar. Medical TV, a vida e a medicina. CEOT, Centro de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia. CEOT, Rua Marechal Floriano 949, fone 54-3204-4446. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Diagnose, laboratório de genética médica e biologia molecular, especializado em análise de DNA e RNA. Diagnose, excelência, agilidade e precisão nos resultados. Clínica Ossos, especialistas em coluna, quadril, ombro, joelho, pé, tornozelo e artroscopia. Clínica Ossos, há 30 anos, cuidando de seus movimentos. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje: pare de fumar. Hoje se sabe que existem mais de 4.000 substâncias tóxicas nos cigarros identificadas. Cada cigarro fumado diminui, em média, 7 minutos da vida do fumante. E também se sabe que a perspectiva de vida de uma pessoa que fuma é 25 anos menor daquela pessoa que não fuma.
Várias pesquisas, vários estudos têm sido feitos no sentido de determinar se existe algum tipo de fumo seguro ou se existe uma dose de fumo seguro. Porém, todos os estudos fracassaram a demonstrar isso e mostram que fumar cigarro, charutos ou cachimbo tem o mesmo malefício e também que não existe um número seguro mínimo de cigarros que possa se fumar por dia. Algumas medicações que podem diminuir os sintomas de abstinência, entre elas a bupropiona, a vareniclina e alguns repositores de nicotina que vão fazendo uma diminuição gradual dessa substância no organismo, são bastante utilizados. Mas antes de qualquer coisa, a pessoa que quer parar de fumar, ela realmente tem que dizer para si mesma que ela quer parar de fumar. Existem também livros de autoajuda que são muito interessantes, onde a pessoa vai buscar alguma orientação, alguma experiência de pessoas que já passaram por essas dificuldades, grupos de autoajuda que podem fazer com que a pessoa também se sinta fortalecida, né, nessa luta, nessa dificuldade que é parar de fumar. Que a dependência química, de um modo geral, e isso inclui a dependência à nicotina, ao cigarro, ao tabagismo, é uma doença crônica, ou seja, a pessoa, no momento que ela se torna dependente, ela será dependente para o resto da vida. O que ela pode conseguir é um controle ao longo do tempo. Isso significa que ela pode ficar livre do cigarro, mas não fica livre da dependência. Então, significa que a pessoa pode hoje parar de fumar, ter o seu sucesso e ficar 15, 20 anos sem fumar. Em um determinado momento, e normalmente é por uma brincadeira, por uma situação eventual, ela começa a fazer uso de um ou outro cigarro, ela pode voltar a ser dependente. Bem, eu comecei a fumar uma menina, uma adolescente, por achar o cigarro muito charmoso. E com o tempo eu fui fumando cada vez mais. Eu dizia que fumava uma carteira por dia, mas não era verdade, eu fumava mais que uma carteira por dia. Aí eu casei, eu engravidei, a gravidez não me fez parar de fumar, eu continuei com o meu vício, eu diminuí um pouco. Aí, quando eu ganhei a minha filha, nós tivemos problemas, eu e ela, problemas sérios, e nós, assim, quase perdemos a vida as duas. Ela teve insuficiência placentária, nasceu subnutrida, com anóxia, e eu passei muito mal. Mas, enfim, tudo se resolveu, conseguimos dar a volta. E ainda assim eu não parei de fumar. Aí, com o tempo, com a maturidade, né, ficando mais velha, eu fui percebendo o malefício do cigarro no meu pai, as consequências nas pessoas de mais idade, até que um dia eu tomei uma decisão influenciada pelos problemas do meu pai e parei de fumar. Foi muito difícil, foi muito difícil. Isso, a minha filha já estava na adolescência e ela sofreu muito porque eu ficava muito nervosa. Eu não tinha paciência com nada em casa, eu não tive auxílio de nenhum medicamento porque na época não tinha nenhum eficiente assim, então eu parei sem nada. Foi muito difícil, mas eu estava muito determinada já. E aí, graças a Deus, consegui. Mas hoje, se eu puser um cigarro na boca, eu volto a fumar. Eu sou uma fumante em recuperação e eu tenho consciência e às vezes ainda sinto vontade. Medical TV, a vida e a medicina. Diagnose, laboratório de genética médica e biologia molecular especializado em análise de DNA e RNA. Diagnose, excelência, agilidade e precisão nos resultados. Clínica Ossos, especialistas em coluna, quadril, ombro, joelho, pé, tornozelo e artroscopia. Clínica Ossos, há 30 anos, cuidando de seus movimentos.
O Conception Centro de Reprodução Humana é pioneiro na Serra Gaúcha. Os serviços oferecidos são congelamento de óvulos, fertilização in vitro e inseminação artificial. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Medical TV. A vida e a medicina. Tema de hoje: pare de fumar. Os exames, então, quando um paciente fumante resolver fazer um check-up para ver se o cigarro, a fumaça do cigarro já causou algum dano, vai ser solicitado para ele, então, um raio-x de tórax, um raio-x de campos pulmonares, ou a famosa chapa do pulmão, né, em que no início de rastreamento a gente pode utilizar para ver se já existe alguma alteração do tórax desse paciente. O paciente fumante vai começar a produzir muita expectoração, começa com um chiadinho no peito, um pigarro na garganta, vai começar a cansar mais facilmente, coisa que ele fazia com certa rapidez, já não consegue, tem dificuldade de subir escada, e com o tempo essa falta de ar vai incrementar, especialmente a partir dos 50, 60 anos, o envelhecimento normal do parênquima pulmonar vai ser um envelhecimento muito mais rápido do que quem nunca fumou. Esse paciente deve procurar o especialista ou clínico no sentido de fazer alguns exames. Exames básicos para isso, um raio-x de pulmão para a gente poder constatar que tem o enfisema, bronquite, para afastar que não tem doenças mais sérias por trás, pneumonia, câncer, outras doenças, manchas no pulmão, e fazer um teste chamado espirometria, que é um teste de capacidade pulmonar. Exame simples no qual o paciente compara a sua capacidade pulmonar, soprando num aparelhozinho que mede a capacidade pulmonar, comparando pessoas da sua idade, peso e altura, e com isso o médico pneumologista consegue detectar se ele já se enquadra no perfil que precisa usar medicamento, se vai ter que parar de fumar por necessidade ou por opção pessoal. As empresas hoje, com a medicina ocupacional, solicitam raio-x de tórax anualmente para os funcionários, principalmente para ver se existe alguma doença ocupacional no tórax, e muitas vezes no meio desses funcionários, desses trabalhadores, muitas vezes não existem fumantes, e eles acabam às vezes se surpreendendo, vindo no exame de rotina, no exame sem ter sintomas alguns, nós observamos alguma lesão já suspeita, no caso de um câncer de pulmão. Os dados falam que cerca de 40% dos cânceres em geral simplesmente não existiriam se não houvesse o hábito ou o vício do tabagismo. Há muito tempo que é estabelecida a ligação entre tabagismo e câncer de pulmão. Nós sabemos, por exemplo, que essa doença até 1940, 1950, antes das pessoas fumarem na quantidade que vem assombrosamente ainda nos atormentando, esse tipo de doença praticamente não existia em livros de medicina. Então, o câncer de pulmão, ele tem uma ligação direta com uma causa, ou seja, o tabagismo, o fumo. Ele vem crescendo e vem crescendo em algumas populações, apesar de todas as campanhas que têm sido feitas. Em alguns países, aqui no Brasil, os índices ainda não são conclusivos, mas vem crescendo numa população que até então não era tanto atingida, que é a população feminina. Isso vem a comprovar mais ainda essa ligação direta do cigarro com a incidência de câncer de pulmão. O cigarro é definidamente a causa de morte mais previsível da medicina e da sociedade contemporânea. Dentre as doenças que mais vezes levam as pessoas à morte está o câncer de pulmão. A relação do câncer de pulmão com o cigarro ela é uma relação bastante estreita. Há muito tempo se sabe que quanto mais se fuma, maior a chance de termos câncer de pulmão, e quanto mais vezes essa doença for diagnosticada, infelizmente mais pessoas estarão morrendo decorrente dela. O cigarro ele é responsável pelas 4 principais causas de morte hoje no mundo. A primeira causa é o infarto, o ataque do coração, que nós chamamos de infarto do miocárdio. A segunda causa são os derrames cerebrais, os acidentes vasculares. A terceira, o câncer de pulmão. E a quarta causa é a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. Só que existe um paradoxo das causas cardíacas, que são aquelas 2 primeiras que nós conversamos, e as causas pulmonares. O câncer já foi abordado por outros colegas. Mas se nós pegarmos nessas últimas 2 décadas a mortalidade por doenças cardíacas, ela vem decrescendo paulatinamente porque surgiram medicamentos novos,
surgiram os trombolíticos para se administrar durante o infarto, surgiram os stents para se colocar dentro das artérias, tanto as artérias que vão para o sistema nervoso central como do coração. No entanto, a bronquite crônica e o enfisema pulmonar, nessas últimas 2 décadas, aumentaram a sua mortalidade em quase 170%. Qual é a peculiaridade dessas doenças? É que normalmente o nosso pulmão tem uma reserva funcional muito grande. Então isso permite que a pessoa fume durante muitos anos, 20, 30, 40 anos, sem perceber que a doença está se instalando, porque a pessoa inconscientemente vai adaptando a sua vida a essa situação. Quando os primeiros sinais de alarme chegam, e geralmente isso é falta de ar, então ela procura o médico. E nessa situação, especificamente nessas 2 doenças, existe, principalmente no enfisema pulmonar, a destruição do pulmão. O que foi destruído não tem reversibilidade. De modo que, muitas vezes, o ponto de partida já é para tratar a pessoa já é uma doença grave, né? E por isso que a mortalidade é tão grande. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. Antes de tratamentos de rádio ou quimioterapia, é aconselhável realizar o congelamento de óvulos e espermatozoides para preservar a fertilidade. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. CEOT, Centro de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia. CEOT, Rua Marechal Floriano 949, fone 54 3204 4446. Habilidade, atitude, firmeza, dedicação, habilidade, concentração. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV. Tema de hoje: pare de fumar. E hoje em dia, pessoas com mais de 40 anos e que tenham o hábito de fumar, que sejam tabagistas, devem procurar consultas médicas periódicas na tentativa de fazer exames que tentem diagnosticar precocemente uma eventual doença que venha a surgir. As patologias, então, causadas pelo fumo podem ser visibilizadas através do raio-x e da tomografia. Então, de que maneira, quais os sinais radiológicos que nos permitem, sem ao menos saber a história do paciente, dizer que esse paciente é fumante, ele é um tabagista. O raio-x de tórax em si, o raio-x simples, os pacientes, para apresentarem alterações radiológicas evidentes, alterações radiológicas claras, certamente tem que ter uma história de tabagismo longa, tem que ser tabagistas pesados, para a gente olhar um raio-x de tórax e dizer, esse paciente tem, por exemplo, enfisema pulmonar. As patologias causadas diretamente no pulmão pela fumaça do cigarro entram no quadro das doenças chamadas DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, onde nós incluímos o enfisema pulmonar, a bronquite e a asma. Então, além, obviamente, do mais preocupante no caso, que é o carcinoma brônquio, o tumor de pulmão, que tem relação íntima com o tabagismo. Além de falar em câncer de pulmão e cigarro, nós temos que estabelecer a questão da qualidade de vida da pessoa que não fuma comparada com uma pessoa que fuma. A pessoa que não fuma sabidamente dorme melhor, se alimenta melhor, tem mais disposição para o trabalho, tem mais disposição para o lazer, tem mais disposição para as suas atividades do dia a dia, ao contrário do fumante. Essa gama de patologias podem ser prevenidas. Quanto mais cedo esse paciente parar de fumar, muito melhor. E muitas vezes esse paciente tem que ser incluído em programas de reabilitação pulmonar. É muito importante em paciente fumante pesado, fumante crônico, que os familiares participem.
não adianta brigar com o fumante. O fumante tem uma dependência, qual o álcool, nós temos que tratar isso como uma doença. Tem que estar paralelo a ele, com ele, vir junto ao médico, trazê-lo. Se falhar uma vez no tratamento, tem que insistir na segunda vez, terceira vez. A chance de um paciente de DPOC parar de fumar espontaneamente, sem uso de medicação, é menor que 10% estatisticamente. Portanto, eu recomendo que pacientes fumantes pesados não tentem parar de fumar sem uso de medicação, sem um auxílio psicológico, sem um auxílio medicamentoso, porque a chance dele ter problemas emocionais é muito grande, inclusive problemas de ordem de tentativa de suicídio, agressões em casa. Então acho que tem que participar a família, tem que participar o médico, e é um tratamento difícil, a gente sabe disso. Claro que a medicação é um suporte, o paciente terá que ter força de vontade, terá que fazer a sua parte. A partir daí é uma luta constante, porque quanto mais a pessoa ficar afastada, quanto mais dias a pessoa for ficando sem a substância química que provoca a dependência, e aí estamos falando da nicotina, mais fácil será para que a pessoa consiga manter uma continuidade da abstinência. Você conhece algum ex-fumante arrependido? Esta é uma citação do Dr. Drauzio Varela, que é um médico oncologista, amigo pessoal, e que serve como o grande exemplo para terminar essa nossa abordagem sobre câncer de pulmão. A qualidade de vida dos pacientes que pararam de fumar, ela é absolutamente superior a quem mantém esse hábito ou esse vício. Um alerta importante aos mais jovens: fumar é o problema maior. Não adianta ter boa alimentação, ir à academia, ir fazer corridas, ir praticar ginástica, sauna. O cigarro impregna, e o cigarro vai fazer o efeito pulmonar danoso de bronquite e enfisema. É só uma questão de tempo, é uma questão de cada organismo responde de uma maneira. E nós temos o mau hábito de achar que só acontece na casa do vizinho desastre. Então, DPOC e câncer de pulmão acontece no dia a dia, em várias famílias, e não adianta. A prática de esportes é muito boa no sentido de ter massa muscular, no sentido de ter uma capacidade maior, mas não protege dos efeitos colaterais, dos efeitos importantes diretos causados ao pulmão.